Thiago Silva deixou essa dúvida num dos meus vídeos do YouTube. Ele coloca o seguinte: professor, se eu vejo 2 a 3 vezes e o assunto do estudo não entra na minha cabeça, acabo não tendo ânimo para revisar. Às vezes acho que tenho uma certa dificuldade de aprender, de entender certos assuntos. Isso é uma coisa que atrapalha muitas pessoas. Por que eu não estou memorizando? Por que eu não estou aprendendo conteúdo? O problema é eu? Eu não consigo aprender? Veja só, essa dúvida que o Thiago colocou. Quando você estuda, a primeira coisa que você tem que ter em mente, existe uma diferença entre aprender e entender. Eu já falei várias vezes isso aqui. Entender um conteúdo é você entender do que está sendo dito, entender como ele funciona, entender o que o professor está falando. Sem entendimento não há aprendizagem. Você não pode aprender algo que você não entende. É um processo. É um processo. Então, o que é entender? Se eu estou conversando com vocês, vocês estão me entendendo. Por que vocês estão me entendendo? Porque vocês têm domínio do português. Domínio do português. Tem gente que está aqui é de Portugal. Tem gente que está aqui que é do Brasil. Mas nós somos países lusófonos. Então, nós entendemos uns aos outros. Um pouco mais de dificuldade ou um pouco menos de dificuldade. Mas entendemos. Isso é entendimento. Se eu começasse a falar aqui em árabe... Vou falar, pô, você tá doido. Já pensou se eu falei alguma coisa em árabe aqui que não devia? Enfim, se eu começo a falar isso, o pessoal, não tô entendendo. Se você não entende, você não aprende. Entendeu? Outra coisa. Você entender não significa que automaticamente você vai aprender. Porque o processo de aprendizagem começa com revisão e você se esforçar da sua parte, fazer a sua parte. Então isso tudo que eu tô falando pra vocês estão entendendo. Não, professor, eu entendi o que eu tenho que fazer, eu entendi o que eu tenho que fazer, eu entendi o que eu tenho que fazer, entendi. Se vocês não colocam em prática, vocês não aprenderam. Vocês entenderam, mas não aprenderam. Se alguém vai chegar aqui na semana que vem, por exemplo, a Ellen fala, professor, olha, na semana passada você falou aquilo pra mim, e eu não consegui colocar em prática, eu não tentei. Significa que ela não aprendeu, significa que ela entendeu. Ter isso claro é muito importante no processo de aprendizagem, porque você vai começar a perceber que todo o processo de aprendizagem verdadeira passa por você fazer a sua parte e a sua dedicação, o seu estudo próprio. E isso se dá através de um estudo teórico em casa, como nos processos de revisão. Isso que o Thiago falou, se eu não consigo lembrar, como que eu vou revisar? Mas o processo de revisão é justamente esse, para você forçar a sua memória. E vai exigir de você muito esforço. Então você vai ter que pegar muitas questões, você vai ter que responder questões, você vai ter que anotar, você vai ter que fazer a sua parte. Para poder aquilo ir começando a entrar na sua memória. E à medida que você revisa mais, vai ficando mais na sua memória. Eu acabei de falar para vocês do meu processo. O que aconteceu? Na faculdade eu entendi todos aqueles conteúdos, não apliquei. Quando eu fui para a sala de aula, eu comecei a aplicar. Primeira vez que eu dei uma aula de história, eu saí gaguejando. Isso aqui, isso aqui lá, tal, uma data ou outra que sumia da minha memória. À medida que eu fui estudando, que eu fui dando aula, que eu fui repetindo isso, aí o conhecimento se fixou. Então hoje eu consigo falar alguns assuntos sem ter que ter consultado nada. Pelo menos em termos de história básica do ensino dos anos iniciais. Então isso eu consigo passar para um aluno. Por quê? Porque eu tenho uma prática educativa e porque isso eu sempre estou colocando em prática, sempre estou fazendo e tal. Isso é com o tempo. Então, o tempo tem que fazer tem que fazer o seu trabalho também. Mas para que o tempo faça um bom trabalho, você tem que fazer a sua parte, que é o quê? Ir estudando. Então, qual que é o método? O método é, você tem que pegar o conteúdo, entendeu? Você está anotando, fazer as suas anotações, responder questões, fazer um processo de revisão, se envolver com o conteúdo, ensinar outras pessoas, comentar o assunto com outras pessoas, e aí a coisa vai fluindo. Além disso, você tem que entender o seguinte: existem assuntos que você depende ainda mais do tempo. Se você entra numa faculdade agora, por exemplo, você acabou de terminar, sei lá, você está 2 anos parado de estudar, você se dedicou, fez sua parte, entrou numa faculdade de Direito. Tudo para você vai ser novo. Por quê? Porque tem os jargões do direito, os termos que você não está acostumado, a forma de ser dito, as leis, tudo aquilo é novo.
Então, pra você, você sempre vai ter a sensação de que não tá aprendendo nada. Não tô aprendendo nada, não tô aprendendo nada. Mas é porque você tá formando uma base de conhecimento. E aí a sua dedicação diária vai garantir pra você que o aprendizado de fato aconteça. Entendeu? Então sempre vai perpassar por isso. Sempre. Hoje, nesse exato momento, se alguém chega pra mim e fala, por exemplo, de física, eu não vou saber nada. Vai ser grego. O cara vai falar, não, porque a fórmula aqui e tal, tal. Eu vou falar, eu não tô entendendo. Eu vou ter que me dedicar pra poder aprender aquilo. Mas se alguém chega pra mim em assuntos de história ou na área educacional, que é uma área que eu tenho feito meu mestrado e os meus estudos, eu vou poder conversar, entender, vou saber do que se trata. Entendeu? Eu vou saber do que se trata, não vai ser uma coisa totalmente nova. Então isso tudo, por quê? Porque eu tenho uma base de conhecimento nessas áreas. A mesma coisa quando você entra numa faculdade, você vai formando sua base de conhecimento. Entende? Então tudo isso faz parte do aprendizado. Tudo isso faz para você conseguir entender o seu conteúdo e memorizar e lembrar do seu conteúdo. Certo? Tranquilo? Coloque aqui para mim nos comentários quem tá vendo a gravação ou quem tá ao vivo aqui comigo. Hoje, qual que é o assunto que é mais difícil de você memorizar? Memorizar, assim, você lembrar mesmo. Você fala, pô, professor, esse aqui é um assunto que tá bem difícil pra eu memorizar. Não tô lembrando nada dele. Nada. O professor tá falando, eu tô viajando na maionese. Coloca aqui pra mim nos comentários qual que é o assunto que está mais difícil pra você memorizar hoje. Lembrando já também, clique em gostei, compartilha, se inscreve no canal. E aqui embaixo tem um link pro meu curso Método 5. Você que está estudando para prova, concursos ou faculdade, acesse o meu curso aqui embaixo, Método 5.